vamos por esse caminho para contar isso aqui nessa manhã. Eu já passei por tanta luta, irmãos, eu já passei por esses 2 cânceres. Esse já era o terceiro. Eu já tive trombose venosa profunda. Eu fui condenada à cadeira de rodas se eu sobrevivesse, porque ainda internada com a trombose naquela clínica eu tive embolia pulmonar. Chega, porque se fosse fazendo as coisas, eu já passei por muita coisa. Eu perdi meu irmão, perdi um sobrinho, tenho uma irmã com câncer fazendo tratamento, tomando químio. Eu perdi meu esposo, mas nada me abalou quando ouvi do médico que eu nunca mais ia falar. Nada me abalou. Daí sabe, o pastor Cláudio conhece, que quando eu tive o câncer da mama e da cabeça, eu preguei 60 dias, quando eu sabia que eu só tinha 90 dias de vida. Eu preguei 60. Não preguei os 90, primeiro, porque eu não tinha mais condições físicas de pregar. E segundo, porque aos 90 dias eu já estava curada. Mas quando eu ouvi do médico que eu não ia falar nunca mais, isso me trouxe uma profunda tristeza. E eu chorei a noite toda. E eu disse: Deus, eu já vou estar no centro cirúrgico. Eu vou ter anestesiada. Me leve de lá. Deixa eu voltar sem voz. Que serve, Josi, Protásio, sem voz? Para quê? Isso me angustiou demais. Eu chorei a noite inteira, me internei de manhã. Eu não vou nem dar o testemunho completo que eu vou tomar. Mas, dentro daquele centro cirúrgico, por ter passado mal, por ter sido reanimada com choque, para voltar, e eu não estava mais ali. Eu vi quando uma porta automática se abriu dentro do centro cirúrgico. Eu não estava mais lá, eu estava literalmente apagada. E eu vi quando uma porta se abriu, as pessoas, os profissionais que estavam dentro do centro cirúrgico, eles usavam verde. Todos estavam uniformizados de verde. Mas naquele instante uma porta automática bem grande se abriu, uma porta de vidro. Ela foi se abrindo lentamente. E um médico entrou dentro do centro cirúrgico, usando uniforme branco. Aquele médico trazia alguns equipamentos em suas mãos, equipamentos cirúrgicos, e ele não pisava no chão, ele flutuava. Ele era muito grande, mas eu só conseguia ver um cinto passado aqui na sua cintura, que brilhava, que eu não conseguia ver. E quando ele entrou flutuando e veio na minha direção, você está entendendo que eu não estava mais lá? Ele caminhou, ele veio flutuando na minha direção, segurou na minha mão, se posicionou do lado do meu leito, ali daquela mesa de cirurgia, daquela cama, e apertou a minha mão. E mesmo inconsciente, eu não sabia que estava, eu disse para o meu coração: ele veio. Ele veio, ele está aqui. Eu tive uma certeza tão grande que ele estava lá. Ele não me disse nada, mas ele chegou naquele centro cirúrgico. Ele estava lá comigo, ele esteve lá. Por muito tempo a cirurgia ia durar 4 horas e pouco, e durou quase 9. Meus filhos estavam desesperados. Minha filha já estava sendo medicada, passando mal lá fora, achando que eu já tinha ido a óbito. Termina a cirurgia. Doutor Rafael chega para mim e diz assim: Dona Josi, a cirurgia acabou. E foi um sucesso. Dona Josi, a cirurgia acabou e foi um sucesso. Eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar. Eu não tinha como eu não chorar. Por quê? Porque eu tinha medo de tentar e não conseguir falar.
E ele insistia, a cirurgia acabou, foi um sucesso, não chore, foi um sucesso. E eu chorava. E ele veio e disse: diga alguma coisa pra gente, só pra gente saber que a senhora vai falar ou não. É agora que a gente precisa saber. E eu fiquei com medo de falar e não ter voz. E ele insistiu. E eu não falei. E ele saiu e disse: equipe, ela não vai falar. E ele voltou. Foi aí que eu chorei, que só não sei. E ele voltou. Ele foi lá, não sei onde. E voltou e disse: dona Josi, vamos fazer o seguinte, se esforce. Tente dizer A. Se a senhora disser A, eu vou entender que há uma possibilidade da senhora falar. Eu pensei, falar talvez não consiga, mas dizer A, talvez é mais fácil. E eu enchi o meu pulmão de ar naquela hora. Eu me sucei. E eu soltei um ar rasgado, irmãos. Abri a minha boca e saiu um ar bem rasgado. Eu disse: ah, rasgado. E quando eu ouvi ele gritar assim, equipe, ela disse: ah. Eu continuei: ah. Ela está dizendo ah, e eu disse: ah. E eu não me contive só com ah, eu disse: aleluia. 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 Eu misturei com glória. Mas para mim ainda era pouco, porque eu estava falando. Eu misturei com línguas estranhas. E ele disse: pai, a senhora está operada. A senhora não pode fazer isso. Pai, a equipe ela está falando. E por isso que eu disse que eu não gosto, porque a minha voz ficou estranha depois da cirurgia. Mas depois que Deus me repreendeu, eu amo a minha voz. Estou falando. Você tem voz? Você fala? Você consegue falar? Você consegue dar glória? Você consegue glorificar? Aproveite. Oh glória.